Gálatas, capítulo 23. Perdão, capítulo 3. Não é capítulo 23. Versículo 23. Gálatas, capítulo 3, versículo 23. Dice: e antes de venir la fé, estávamos encerrados bajo la ley e confinados para la fe que había de ser revelada. Confinados que para la fe que había de quê? De ser revelada. La lei produjo religiosidad, costumbres. E la salvación de una persona, del alma de una persona, viene por medio de la fe. Por isso Deus hizo com que Jesus viniera. Porque a lei se havia tornado um problema para os judíos. Mais que uma solução, se havia tornado o quê? Um problema. Porque eles tomaram as coisas de maneira religiosa. Sigamos. De maneira que a lei ha venido a ser nuestro ayo. Ahorita eu explico isto. Ha venido a ser nuestro ayo para conduzir-nos a Cristo, a fim de que seamos justificados que? Por la fé. A palavra ayo significa tutor, guardião. La lei, então, era para que nos condujera a Cristo, para que, através de Cristo, através de la fé em Cristo, Jesus, uno pudiera receber sua salvação. Pero mais que isto, sigamos, verso 25. Pero ahora que ha venido la fé, já não estamos bajo ayo, ou seja, bajo um guardião, bajo um tutor, bajo uma religiosidade. Pois todos sois hijos de Deus, mediante que? La fé em Cristo Jesus. Presta atenção. Pois todos sois hijos de Deus, mediante la fe en Cristo Jesús. Bueno, la fe está ¿dónde? En la mente. ¿Sí o no? Es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. Ahí viene la pregunta. ¿Cómo que un niño de meses, semanas o meses de vida puede tener fe? ¿El niño tiene fe? Responda. ¿Por qué no tiene fe? Porque él no tiene todavía conciencia. Él no tiene uso de razón. Cuando se bautiza un niño, ese niño no sabe lo que está aconteciendo. Ele não tem fé para decidir se aquello é ou não bueno para ele. Quem mandou bautizar a los niños? La religião. Correto ou não? Quem mandou pagar penitências? La religião. Por lo tanto, a salvação de uno vem por meio de la fé em Cristo Jesus. E o verso 26 diz: todos sois hijos de Deus mediante la fé. Uno não nasce sendo hijo de Deus. Usted não nasceu como hijo de Deus. O bispo, usted me ofende. Não. Eu só puedo saber as coisas ou encontrar as coisas quando eu sei da verdade. Você não nasceu como hijo de Deus. Eu não nasci como hijo de Deus. Nós nascimos como hijos de nossos padres. Como hijos de nossos padres. E aparte, você perdone a maneira que me vou expressar. É error gravíssimo. A pessoa disse assim: Deus me mandou tantos hijos. Deus não manda hijos para nadie. Como não? Não. Quando Deus criou ao homem, a mulher, ele deu condição biológica para que uno unido ao outro procreara. Tuviera que
¿Tuviera qué, gente? ¿Cómo vienen los hijos? Sí, pero hay que tener la unión del hombre y una mujer. Nadie va, estou embaraçada del Espírito Santo. Não, isso foi uma sola vez na história e se acabou. Pero sin entrar nessas questões, você entende. Os hijos nascem por la união de um homem e uma mulher. Se esse embaraço foi deseado ou não foi deseado, esse é outro tema. Pero tuvo que haver la união entre o homem e a mulher. Não é que Deus mandou. Deus não mandou. Obispo, pero a Bíblia diz que quando Ana tuvo su momento allá com seu marido, Elcana, Deus se acordou de. É verdade. Porque já estava em uma situação de esterilidade, e já hizo voto com Deus, porque já queria ter filho, e Deus se acordou de ella. É correto. Pero como que era, que foi o que foi necessário haver? A união entre o homem e a mulher. Isso está claro ou não está claro? Então, uno nasceu como hijo de quem? De seus papás. Aí em sua acta de nascimento diz o nome de seu papai e de sua mamá. Ou não disse? Aí está. Ou aí diz papá Jesucristo. Está em nome de seu papá. Quando uno passa a ter consciência, é que uno decidirá a quem quer servir. Que se uno quer obedecer a Deus ou não. Que se uno quer hacer-se, tornar-se hijo de Deus ou não. É aí que uno decide. Por isso Juan el Bautista vino predicando. Arrepientam-se, porque ha chegado a vosotros el reino de Deus. El mismo apóstolo Juan, el evangelista, habló sobre esto que ahorita eu se los voy a ler. En el verso 27, ele disse, porque todos los que fuisteis bautizados, que dice, en Cristo, que dice más, de Cristo os habéis revestido. Entonces, en el mismo momento en que la persona se bautiza, ella es revestida de Cristo. Pero aquí viene la cuestión. ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? Debo bautizar-me. Por quê? Porque eu me arrependi de minha vida passada. Porque eu entendi que a vida del pecado que me hacía esclavo en el espírito não era buena para mim. Porque el pecado, ele produz tristeza no alma. Ele produz angústia, produz incertidumbre da vida e outras consequências mais. Existem consequências físicas, delas quais já falamos, delas pessoas que mentem, delas pessoas que adulteram, delas pessoas que roubam, enfim. Pero existe o problema do alma, que não há como solucionar por meio de llenar sua vida com entretenimento. Porque, por exemplo, em Estados Unidos, e isso é um hecho, isso é uma realidade, porque dificilmente as pessoas se convertem. Porque os jovens mais todavia les cuesta entender isso. Porque Estados Unidos tem uma oferta muito grande de coisas para supostamente llenar nuestra alma, entretenimiento, etc., acesso a las coisas. Então, uno se llena. Ejemplo, ustedes já foram a Disneylandia? ¿É divertido? Es. Ai, bicho, graças, é verdade. Pero uma vez que isso se acaba, esse dia se acaba, quedan os recuerdos, ok? Uno lá passou bonito, ok? Pero luego el alma que vuelve a sentir necessidade. E essa necessidade, uno trata de llenarla com outras coisas, pero não se llena uno.
E aí vêm pessoas que se entregam às adicções, ao alcoolismo, drogas, bailes, o que você queira. Porque não sacia uno. Esse é o problema da alma. Quando uno entende, não, nada dessas coisas vão saciar minha alma. Mi pecado não me vai saciar, mi conduta não me vai saciar. Eu vou delante de Deus e hablo com Deus. Confiesso mis errores, mis pecados. Pido que Deus me perdone e me bautizo. E no momento em que eu não se arrepende e diz, não, eu quero bautizar-me, por quê? Por quê? Essa é a primeira pergunta. Porque eu entendi que eu lo necessito. Não é a igreja que me impõe, não é a religião que me obriga, não é a sociedade que me está perguntando. No fundo, ele já tem consciência de que existem coisas que já deveria cambiar, mas muitas vezes o orgulho não permite. Ele fala aquela preocupação com ele que dirão, que pensarão. Ele ter que enfrentar a família, porque às vezes há essa discórdia de ter que enfrentar a família e uno não quer passar por isso. Pero nem modo. Se eu quero ter vida com Deus, estar com Deus, caminhar com Deus, eu necessito pagar o preço. Por lo tanto, a primeira pergunta, por que devo bautizar-me? Por essa razão. Quando? Não me sinto preparado. Não existe preparação. Existe um querer, um reconhecimento. Existe isto. E solamente assim é que uno se hace hijo de Deus. Juan el Bautista não, Juan el Apóstolo, ele disse assim, não hace falta que você abra, eu lo ponga em pantalla, porque ahorita vamos a regressar a Gálatas. Juan capítulo 1, en el verso 11, dice, a lo suyo vino, ¿y qué? Y los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. O sea, yo nazco de Dios cuando yo, según la Biblia, creo en su nombre. Creer en su nombre significa, yo acepto el sacrificio que Jesús hizo. Eu me arrependo de mis pecados delante dele, vou com ele, los confieso, los quero abandonar, me bautizo. En el momento exacto del bautismo en las aguas, una persona es revestida de Cristo Jesús. Es así que funciona. Es verdadeiramente um parteaguas, es verdadeiramente um antes e um depois. E depois vem o bautismo com o Espírito Santo, pero depois hablamos sobre essa questão. Volviendo a Gálatas, ele disse, verso 28, mira que fuerte, que interessante. Ele disse, e não há judío, ni griego, não há esclavo, ni libre, não há homem, ni mulher, porque todos sois uno em Cristo Jesús. Se Pablo escribiera esto en los días de hoy, ele escreveria de la siguiente maneira: não há mexicanos, não há centroamericanos, não há de aqui, não há de allá, não há negros, não há blancos, não há com papeles, sem papeles, não há homens, não há mulheres. Para todos é que lo mismo. ¿Sí o no? Para todos é lo mismo. E no verso 29, e aqui terminamos, ele disse, e se sois de Cristo, entonces sois descendência de Abraão, herederos
según la promesa. Heredero. Uno sale del reino de este mundo y entra al reino de Dios. Obispo, yo prefiero seguir en el reino del mundo. No podemos hacer absolutamente nada. La oportunidad fue dada a todos en la época de Jesús, a todos en la época pasada y a todos en la época de hoy. Pero yo voy a tener que enfrentar cosas. Es correcto. Yo voy a tener que tal vez alejarme de personas. Tal vez no, seguramente. No tal vez, sino que seguramente. Eu vou encontrar talvez conflitos de pensamentos dentro de minha casa. Talvez não, você vai encontrar. Você vai encontrar. Pero nada é mais grande que a satisfação de haver conhecido aquele que nos levará, não só à vida eterna, sino que nos levará em triunfo nesta vida. Se nós não hubiéramos entregado nossa vida a Jesus, certamente nossa vida também seria uma vida desgraciada. Porque é assim que funciona, e solo haciendo memória, perdão que me extienda, pero haciendo memória de lo que já hablamos. Isso não é ameaça, isso é uma que realidade. ¿Se acuerda que hablamos de esto? Não é ameaça, é uma realidade. É uma realidade. Por lo tanto, eu quero viver esta realidade. A realidade de ser um herdeiro da promessa, de andar com Jesus e estar com Jesus. E o Espírito Santo nos vai dar condição para isto. Se queremos. Póngase de pé, por favor.